Entre Anás e Caifás. Deixa eu ver aqui. Entre Anás e Caifás, 18. 19 é a tragédia de Judas. Entre Anás e Caifás. Entre Anás e Caifás. Agora não sei. Ah, sim. Varela no ar, o programa do Varela está começando agora. Acesse na internet, no YouTube, Jonas Varela, e clique em pesquisar. E os nossos diretores gerais, Lucas Varela, Nara Varela e Monalisa Varela. Aos nossos queridos irmãos e irmãs, na paz do Senhor, um cordial abraço, a nossa gratidão pela atenção e as nossas indicações, depois no próximo programa, né? Então, ao nosso querido público que nos acompanha, agradecemos pela audiência, nossos irmãos, nossas irmãs, na paz do Senhor. Varela no ar, The Life of Jesus é o título original em inglês, A Vida de Jesus, capítulo de Ellen B. White, a autora, capítulo 18. Ante Anás e Caifás, porque sofreu Jesus, no programa do Varela. Acompanhado do populacho que o apupava, Jesus foi conduzido do jardim de Getsêmani, movendo-se, entretanto, com grande dificuldade, por lhe estarem ligadas as mãos e os guardas caminharem unidos a ele. Primeiro Jesus foi introduzido em casa de Anás, sogro de Caifás, que nesse ano era sumo sacerdote. O ímpio Anás desejava ser o primeiro a ver Jesus como prisioneiro. Dali o conduziram ao palácio de Caifás. Enquanto se convocavam os membros do Sinédrio, o Supremo Conselho dos Judeus, Anás e Caifás interrogaram a Jesus, desejosos de apanhá-lo na alguma palavra que pudesse assegurar sua condenação. Inquiriram-no primeiro acerca de seus discípulos e de suas doutrinas. A isso Jesus respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus se ajuntam, e nada disso em oculto. Depois, voltando-se ao que o interrogava, disse: Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. Estes sacerdotes haviam enviado espiões para observar a Jesus e comunicar-lhes tudo o que dizia e fazia. Por intermédio deles, estavam suficientemente informados acerca do que Jesus fizera e ensinara em todos os ajuntamentos. Estes espiões haviam tentado tudo para apanhá-lo em alguma palavra, a fim de ter de que o acusar. Por isso disse Jesus: Pergunta aos que ouviram, dirige-te aos teus espiões. Eles ouviram tudo o que eu tenho falado. Estão, portanto, no caso de prestar informações relativamente às minhas doutrinas.
As palavras de Jesus eram tão acertadas, tão incisivas, que o sumo sacerdote não teve a menor dúvida de que seu prisioneiro lhe penetrava as intenções. Um servo do sacerdote, porém, considerando a resposta de Jesus um desacato à dignidade de seu amo, bateu-lhe no rosto e disse: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus humildemente: Se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, porque me feres? Jesus poderia ter ao seu lado, para auxiliá-lo, legiões de anjos celestiais. Constituía, porém, uma parte de sua missão sofrer em sua natureza humana toda a ofensa e opróbrio que os homens pudessem acumular sobre ele. Estando reunido o Supremo Conselho, Caifás assentou-se na cadeira presidencial, ladeado pelos juízes. Defronte dele, alguns soldados romanos guardavam a Jesus. Atrás destes estacionava a turba acusadora. Caifás ordenou então a Jesus que operasse um de seus portentosos milagres. O Salvador, porém, fazendo-se de surdo, ficou calado. Entretanto, um único olhar daqueles com que expulsara os vendilhões do templo teria bastado para dispersar toda aquela gente. Os judeus, nesse tempo, estavam debaixo do domínio de Roma e não tinham jurisdição sobre a vida de um homem. Nem sequer o Supremo Conselho tinha autoridade para dar sentenças definitivas contra algum criminoso. O único direito que lhes assistia era o da denúncia e da exibição de provas contra o acusado, competindo somente ao juízo romano sentenciar o condenado. O único direito que lhes assistia era o da denúncia e da exibição de provas contra o acusado, competindo somente ao juízo romano sentenciar o condenado. Para realizarem, pois, o seu ímpio propósito, era necessário achar alguma coisa contra o Salvador que fosse reputada um delito perante as leis romanas. Tinham evidências bastantes para fundamentar a acusação de que Jesus havia falado contra as suas tradições e muitas de suas ordenanças, repetindo por causa do avião. Para realizarem, pois, o seu ímpio propósito, era necessário achar alguma coisa contra o Salvador que fosse reputada um delito perante as leis romanas. Tinham evidências bastantes para fundamentar a acusação de que Jesus havia falado contra as suas tradições e muitas de suas ordenanças. Fácil lhes teria sido provar o desprezo que Jesus voltava aos atos dos sacerdotes e escribas, chamando-os hipócritas e homicidas. Mas tudo isto os romanos não teriam
levado em conta, visto que eles mesmos odiavam a hipocrisia dos fariseus. Muitas acusações eram apresentadas contra Jesus, mas ou as testemunhas não eram concordes, ou os depoimentos eram tais que não podiam ser aceitos pelos romanos. Tentavam fazê-lo responder às acusações que lhe eram movidas. Ele, porém, parecia não ouvir. O silêncio de Cristo nesta ocasião foi assim descrito pelo profeta. Exigindo-se-lhe, ele foi oprimido, porém não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim não abriu a sua boca. Começaram, pois, a recear os sacerdotes que não conseguiriam obter uma prova de culpabilidade de Cristo com que pudesse apresentar-se diante de Pilatos. Sentiam que um último esforço tinha de ser tentado. O sumo sacerdote levantou, pois, a mão para o céu e falou a Jesus, conjurando-o diante de Deus. Conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus nunca havia negado sua missão ou sua relação com o Pai. Sabia guardar silêncio quando injuriado por alguém. Falava, porém, sempre de modo claro e terminante quando sua obra ou filiação divina era posta em dúvida. Todo ouvido estava atento e os olhos de todos convergiram sobre ele quando respondeu: Tu o disseste. Segundo o uso daquele tempo, esta resposta era o mesmo que dizer sim ou é tal qual o disseste. Esta era a forma mais terminante de uma resposta afirmativa. Uma luz divina pareceu iluminar-lhe o pálido rosto quando acrescentou: Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita da majestade divina e vindo sobre as nuvens do céu. Nestas palavras, Jesus apresentou-lhes o reverso do quadro que ali se desenrolava. Chamou-lhes a atenção para o tempo em que ele havia de assumir a posição de supremo juiz dos céus e da terra. Então estará sentado sobre o trono do Pai, e da sua sentença não haverá apelação. Representou-lhes o dia em que ele, em vez de, como agora, estar cercado e ser maltratado por uma horda amotinada, havia de vir sobre as nuvens do céu, acompanhado de milhões de anjos, com grande poder e glória. Então pronunciaria contra os seus inimigos a sentença definitiva, achando-se também no número deles essa mesma turba que ora o acusava. A estas palavras com as quais Jesus acabava de declarar-se Filho de Deus e Juiz do mundo, o sumo sacerdote rasgou os vestidos em demonstração de horror que tais blasfêmias lhe causavam e, levantando a mão ao céu, disse: Blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles, respondendo, disseram: É réu de morte.
Confirmada assim a culpabilidade de Cristo, uma fúria satânica se apoderou do povo. O clamor das vozes se assemelhava ao uivar de feras. Arremeteram então para Cristo aos gritos: ele é culpado, matai-o. E se não fora estarem presentes os soldados romanos, eles o teriam feito em pedaços diante de seus juízes. A autoridade romana, porém, se interpôs, contendo com as armas a violência do populacho. Os sacerdotes e príncipes, confundindo-se com a baixa ralé, começaram então a cobrir o Salvador de insultos. Vestindo-lhe uns andrajos, bateram-lhe no rosto, dizendo: profetiza-nos, Cristo. Quem é que te bateu? E havendo-o despido, cuspiram-lhe no rosto. Os anjos de Deus relataram fielmente todo o olhar de desprezo, toda palavra e todo ato insultuoso de que foi alvo o Salvador. Um dia aqueles homens vis que dele escarneceram, conspurcando-lhe aquele rosto digno e ameno, hão de contemplar esse mesmo rosto, mais radiante do que o sol. Meus irmãos, minhas irmãs, na paz do Senhor, indicamos a leitura São João capítulo 18, versículo 20 e 21, São João capítulo 18, versículo 22 e 23, 22 e 23, Isaías capítulo 53, versículo 7, São Mateus capítulo 26, versículo 63, São Mateus capítulo 26, versículo 64, São Mateus capítulo 26, versículos 65 e 66, São Mateus capítulo 26, versículo 68. Concluímos aqui o capítulo 18, Ante Anás e Caifás, do The Life of Jesus, a vida de Jesus, o título em inglês. Nós voltaremos no nosso próximo programa, a vida de Jesus, com o capítulo 19. Capítulo 19, a tragédia de Judas. Até lá, fiquem com Deus, meus irmãos, minhas irmãs, na paz do Senhor. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Fiquem com Deus.